Continuando a resolução da questão no item B, eu tentei fazer a resolução por vídeo, só que o vídeo ficou extremamente longo, então, porque necessita de bastante atenção para poder fazer essa questão, e são conjuntos enormes para serem listados, então o vídeo ficou com quase 15 minutos, assim. Então eu vou dar uma paradinha e vou explicando passo a passo do que foi feito em cada item. Então a questão dizia assim: classifique como verdadeiro ou falso, justificando. A primeira afirmativa era essa daqui, que esse elemento pertence a C1. A gente vai ver que essa informação é verdadeira. Por quê? A gente tem que olhar aqui, ó. Como que a gente avalia se um elemento pertence ou não pertence a um determinado conjunto? A gente retira as chaves de delimitação, as chaves principais do conjunto, o que sobrar dentro é elemento. Então, aqui, retirando essas chaves, sobrou justamente esse símbolo e esse elemento aqui. Ou seja, eu tenho que é verdade que este símbolo pertence a C1. Por quê? Retirando as chaves, ele apareceu na listagem dos elementos de C1. Repara que isso aqui não é o conjunto vazio dentro de C1, porque o conjunto vazio ele é representado exclusivamente por esse símbolo ou por esse símbolo aqui. Um dentro do outro não significa o conjunto vazio. Então, isso daqui é simplesmente a letra lá estilizada do alfabeto norueguês que fala no texto. Então, eu tô até evitando falar o nome, né, para poder não cometer erros aqui, falhas com vocês. Então, como este símbolo apareceu nessa listagem dos elementos de C1, então ele pertence, que de elemento para conjunto a gente usa pertence ou não pertence. A segunda afirmativa estava dizendo que C2 pertence a C1. Então, basta a gente olhar para C2, olha, C2 é isso aqui tudo. Ele não aparece aqui, ó, na listagem dos elementos de C1. Então, essa afirmação ela é falsa. Basta você dizer isso. É falsa, pois C2 não aparece na listagem dos elementos de C1. Então, a letra B, o item 2, é falso. O item 3 está escrito assim: C3 está contido em C4. Só que qual foi a definição de C4? A definição de C4 foi aquela lá, ó. C4 é C3 união com um conjunto cujos elementos é o conjunto C1 e o conjunto C2. Então, C1 e C2 aqui são elementos desse conjunto aqui, com o qual você vai fazer união com o C3. Então, vamos lá. Vou descer aqui para onde eu fiz essa questão. Então, tá aqui, ó. C4, a definição é C4 é a união de C3 com um conjunto cujos elementos é C1 e C2. Então, que conjunto é esse cujos elementos é C1 e C2? É esse conjunto aqui, ó. Repara que, olha só, vou abrir aqui um pouquinho a imagem. C1 é esse conjunto aqui, que está aqui, se tornou um elemento, é o primeiro elemento, C1. E C2 era todo esse conjunto aqui, ó. Então, C2 virou o segundo elemento. Então, eu escrevi todo o C2 aqui. E essas chaves que estão em azul são as chaves principais que delimitam esse conjunto aqui de fora. Tá vendo? Tem uma chave que cerca C1 e, que delimita C1 e C2 como elementos. C1 e C2 aqui são meros elementos desse conjunto que foi definido aqui. Relembrando quem era C3, C3 eu transcrevi para cá, só para poder focar. Então, vamos focar aqui, ó. C3 era esse conjunto aqui. Tinha esse símbolo com duas chaves e esse conjunto aqui, certo? Então, podem focar ali, ó, no C3, certo? É o mesmo que eu transcrevi para cá. Então, vamos fazer essa união. O que é unir? É juntar sem repetir. Então, estou listando os elementos de C3, vou juntar os elementos de C3 com os elementos de
desse conjunto aqui de cima, sem repetir. Então, o primeiro elemento, escrevi aqui. O segundo elemento que aparece é esse aqui, que é o próprio C1. Então, aqui eu escrevi ele uma única vez, ele se repete nos dois, mas você junta sem repetir. E o último elemento é o conjunto C2 inteirinho, que é o que foi transcrito para cá. Agora, a gente vai avaliar a afirmação. Ele está dizendo que C3 está contido em C4. Quem é o C3? C3 é esse conjunto aqui, com duas chaves, esse elemento com duas chaves, e esse conjunto aqui que possui esses dois elementos. Então, a gente olha, esse elemento está aqui, certo? Ou seja, esse elemento aqui de C3 pertence a C4, e o segundo elemento de C3 também é o segundo elemento de C4. Então, se todos os elementos de C3 estão dentro de C4, eu tenho que C3 está contido em C4, que é a definição de inclusão, certo? Agora, o quarto item lá, ó, tá dizendo o seguinte, se C1 tem dois elementos, é um enunciado isso daí, um enunciado lógico. Se C1 tem dois elementos, então C4 tem 4 elementos. C1, como a gente viu, C1 realmente tem dois elementos. Então, essa primeira parte, ela é verdadeira. Agora, C4 tem 4 elementos? Olha só, se a gente tirar essas chaves principais aqui, o que que sobra? Sobra um elemento, 2 elementos e aqui 3 elementos. Então, C4 não tem 4 elementos, C4 tem 3. Então, lá de lógica, verdadeiro implicando no falso vai dar falso, certo? Então, prestem bem atenção aí. Consigam perceber que C4 só tem 3 elementos, certo? Então, aqui, a primeira opção é verdadeira? Sim, porque C1, pela definição que nos foi dada de C1, olha, C1 aqui, ó, tem 2 elementos, e essa primeira parte é verdadeira, mas C4 possui 3 elementos e não 4. Verdadeiro implicando no falso vai dar falso. Agora, o item 5 diz assim, se C2 tem 4 elementos, C2 tem 4 elementos, C e somente C, C3 tem 2 elementos. Então, a gente vai avaliar. C2 tem 4 elementos? Então, quem é C2? Vamos contar os elementos de C2. Tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, a primeira é verdadeira, certo? C3 tem 2 elementos? Vamos olhar lá quem é C3. C3 aqui, ó, a gente já pode olhar daqui. Então, aqui tem 1, 2 elementos, ou seja, C3 também tem 2 elementos, certo? Ou seja, a primeira parte é verdadeira e tudo que está depois de C e somente C é verdadeiro. De lógica, verdadeiro, B implicando no verdadeiro, vai dar verdadeiro. Por isso ficou essa resolução aqui do item B. Então, dá um foco, tenta olhar mais ou menos como é que fica. Não estou conseguindo colocar isso certinho na mesma página, mas aí vocês olhando aí, vocês vão ver que exatamente foi o que ocorreu. Então, qualquer dúvida, coloquem nos comentários e até a próxima.